No Saber Direito desta semana, o professor João Paulo Martinelli apresenta um curso sobre direito penal. Durante as aulas, ele explica os princípios e aplicações, a lesividade, o princípio da fragmentariedade e aborda a culpabilidade, a humanidade e a legalidade. A aula 1 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito na TV Justiça. Você que nos acompanha pela televisão, pelo YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais, né? A novidade que foi lançada para que vocês possam acompanhar todos os programas da TV Justiça pelo aplicativo. Estamos aqui para estudar hoje os princípios do direito penal. Meu nome é João Paulo Martinelli, eu sou advogado criminalista, eu sou mestre e doutor em Direito Penal pela USP, com pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra. E hoje o meu objetivo é trabalhar com vocês os principais princípios do direito penal e analisar o fundamento teórico, a aplicação prática, né, as origens do princípio, a importância desses princípios, né, e como que a jurisprudência e o legislador vêm trabalhando com esses princípios, e até para fazer uma análise crítica a respeito, né? Será que a jurisprudência, de certa forma, aplica aquele princípio como deveria ser aplicado? E também a importância da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, lembrando que os princípios, a preservação dos direitos fundamentais que vem por meio das garantias, dos princípios, estão presentes também no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E então a Corte faz várias exigências, né, para que não só o legislador, mas também o próprio judiciário, né, se adapte, né, à jurisprudência da Corte. Nessa primeira aula, vamos trabalhar com o princípio da legalidade, né? No direito penal, o princípio da legalidade ele tem certas peculiaridades que outros ramos do direito não têm, né? Inclusive, o princípio da legalidade ele tem uma importância maior no direito penal, porque o direito penal é um instrumento de controle social formal, e é um instrumento de controle social bastante rigoroso, bastante violento, né? Porque é um instrumento que restringe a liberdade do indivíduo. E quando se fala em restrição de liberdade ou privação de liberdade, não é só naquele momento que o indivíduo é preso, né? E tem que sempre lembrar que cada vez que o Estado criminaliza uma conduta, proíbe uma conduta, o Estado retira uma parcela da nossa liberdade, porque o Estado diz, olha, se você praticar essa conduta aqui, você vai sofrer uma pena. Então você está proibido de praticar essa conduta. E no caso dos crimes omissivos, o Estado manda a gente fazer alguma coisa, né? E se a gente não fizer, estamos sujeitos a uma pena. Então por isso que a restrição da liberdade no direito penal, né, é mais rigorosa, né? Porque quando o Estado proíbe ou manda fazer alguma coisa por meio das normas penais, nós estamos sujeitos à pena, a uma sanção criminal que traz consequências drásticas, né? Lembrando que não é só a prisão que está prevista como pena na legislação penal, tá? Além das outras penas, como as restritivas de direito, pena de multa, a condenação criminal traz um estigma, né? A pessoa fica estigmatizada, ela é condenada, e isso traz consequências para a vida do condenado, tá? Então, o direito penal, enquanto instrumento de controle social formal, violento, brusco, precisa de uma contenção, tá? E é isso que nós vamos ver agora, analisando o princípio da legalidade. Então, quando a Constituição impõe que somente pode ser crime aquilo que está previamente previsto como tal, e que as penas só podem ser aplicadas se elas já estiverem previamente previstas na lei como tal, né? Isso é um dos instrumentos utilizados para conter o poder punitivo do Estado, tá?
o poder punitivo do Estado não é ilimitado, não pode ficar ao arbítrio de quem tem o poder, né? E quando se fala em poder, é o executivo, é o legislativo, é o judiciário. O cidadão tem o direito de saber o que ele pode fazer e o que ele pode deixar de fazer sem sofrer punições no futuro. Tá? E também o Estado não pode permitir a punição criminal, no caso, por fatos que não sejam relevantes, por fatos que não sejam importantes, né? Porque nós temos que lembrar o seguinte, um dos direitos fundamentais mais importantes previstos na Constituição e na Convenção Americana é a liberdade individual. Então, se o Estado, né, quer interferir na liberdade individual, proibindo certos comportamentos ou impondo a prática de certos comportamentos, é preciso ter um motivo muito relevante, muito forte para isso. Tá? Porque quando para a liberdade sofrer algum tipo de restrição, só por um motivo tão importante quanto a manutenção da liberdade. Né? Porque se não houver ali algo relevante, né? Se for por um mero capricho do legislador, ninguém pode estar sujeito, né, a essa interferência da liberdade individual por meio da lei criminal. Então, esse controle sobre o poder punitivo do Estado se faz por meio dos princípios. Né? E o princípio da legalidade é o primeiro deles. E por que o princípio da legalidade é importante? Imagine só se o governante de um Estado, né, aqui pode ser um rei, um imperador, um presidente, a depender do regime político do Estado, se esse governante decide impor um padrão de comportamento que ele deseja, ele pretende perseguir pessoas que não lhe são convenientes ou pretende perpetuar-se no poder, né? Ele pretende continuar no poder e com isso, e para isso, toda a legislação é feita de maneira que ele possa punir aqueles que discordam de suas opiniões, ainda que sejam opiniões que levem a atos que não sejam interessantes para a população. Tá? Vamos supor que ele pratique atos que sejam prejudiciais à população e aqueles que criticam, aqueles que de alguma forma impedem, querem impedir esses atos, sejam perseguidos e punidos. Então é preciso ter regras claras. Né? O que a Constituição determina é as regras precisam ser claras, precisam ser objetivas, livres de manipulação, né? Para que o indivíduo saiba o que ele pode fazer e o que ele pode deixar de fazer sem sofrer uma punição. E além disso, é preciso saber também se, caso o indivíduo opte por burlar ou por desrespeitar a norma, qual é a punição a qual ele está sujeito no futuro se vier uma condenação. Então, vamos aqui fazer rapidamente até uma rápida digressão a respeito dos sistemas punitivos do Estado. Nós temos no histórico, né, não vamos retroceder tanto, mas vamos pegar só o princípio da Inquisição, né, o período da Inquisição, Idade Média, em que nós tínhamos, durante um período muito grande, nós tivemos o chamado absolutismo, né, um período em que o governante, aquele que tinha o poder, o soberano em um determinado estado, mandava e desmandava, fazia o que ele queria. Né? E o direito penal, eu estou chamando de direito penal não que não existisse um direito penal, não existia um direito penal como hoje, né? Mas já existiam normas que puniam o indivíduo que desrespeitasse elas. Né? Então, essas normas punitivas eram editadas de acordo com a vontade do soberano. Tá? Então, se ele quisesse que uma pessoa fosse punida
porque apenas discordava das suas ideias, era super simples, era só mandar prender aquela pessoa, colocar perante um juiz, ainda que não tivesse uma lei definindo que aquilo fosse crime, a manipulação era permitida. Nós não tínhamos ainda regras que mandassem, que estipulassem, né, o dever de existirem comportamentos previamente determinados como crime. Nós já tínhamos normas, né, nós tínhamos já leis, e nós vamos pegar aqui como exemplo as ordenações, né, em Portugal, que influenciaram a legislação brasileira durante muito tempo. Essas normas eram bastante abertas, né? Eram normas que permitiam interpretação ao gosto do julgador. Então, o julgador decidia conforme os interesses do soberano, né? E, além disso, os comportamentos que estavam ali pendentes de punição, que eram passíveis de punição, eram comportamentos que muitas vezes fugiam do próprio controle da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem aí registros históricos de a criminalização de pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência e que, portanto, não seriam úteis ou eram consideradas pessoas desequilibradas, né, por causa dessa deficiência, que hoje nós entendemos que ninguém pode ser punido por esse tipo de comportamento. Ao contrário, essas pessoas são vulneráveis. Também pessoas que ousavam discordar do regime à época, pessoas que se revoltavam com maus tratos, pessoas que não aceitavam trabalhar em regime de quase uma escravidão, passar fome, ganhar praticamente nada, né? E qualquer rebelião era motivo de repressão por parte do Estado. Quando o iluminismo começa a tomar conta da Europa, algumas pessoas, né, alguns pensadores, enxergam que aqueles ideais iluministas deveriam ser trazidos também para o campo jurídico, tá? Se são reconhecidos valores fundamentais, valores que não podem ser desprezados porque são inerentes à dignidade humana, então esses valores precisam incidir também na esfera jurídica, e isso trouxe como resultado, né, um ideal, né, de legislação que fosse moderada, que fosse proporcional, que fosse justa, né, e que não permitisse a sua manipulação ao gosto do governante, né? Era preciso ter regras claras, regras já estabelecidas e principalmente regras justas, né? E nesse contexto surge a obra que talvez seja a mais importante do direito penal, que é Dos Delitos e das Penas, de Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, que traz uma série, né, de recomendações, podemos dizer, né, recomendações, porque ainda era o início, né, de um pensamento mais humanista na legislação. E dentre essas recomendações, Beccaria traz um foco muito maior nas normas de natureza criminal, na própria proibição de comportamentos, na imposição de penas e no tratamento que deveria ser dado às pessoas, né, que eventualmente viessem a violar uma lei. Dentre as recomendações de Beccaria, vem o princípio da legalidade, não com esse nome especificamente, né? Mas o que hoje nós conhecemos como princípio da legalidade. Beccaria diz: é preciso que a lei diga previamente para o indivíduo o que é que ele pode fazer e o que é que ele não pode fazer.
né? Porque é injusto alguém ser punido por algo se essa pessoa não sabia que era proibido, né? E também se um determinado comportamento que hoje é permitido, posteriormente vier a ser proibido, essa nova lei que é mais rigorosa, essa nova lei que pune a pessoa que pratica esse comportamento, não pode retroagir para punir aquele que no momento em que praticou o comportamento sabia que poderia praticar esse comportamento, né? Então isso não seria justo, né, com o cidadão puni-lo por algo que naquele momento era permitido e agora não é mais. Então essas ideias começaram, né, a se dispersar pela Europa e afetar, né, o próprio regime jurídico dos estados. Então Beccaria também prevê a proporcionalidade das penas em relação ao fato praticado. Ele diz, né, que não é qualquer comportamento que pode ser objeto dessas proibições e estar sujeitos a penas, né, porque tem determinados comportamentos, certas condutas que não tem uma representatividade, né, que mereça a sanção criminal. Então, por exemplo, se alguém pensa de uma maneira diferente dos demais, isso não é motivo para punir, né? Se uma pessoa concorda ou discorda de certas ideias, isso não é motivo para punir. O problema é se aquela pessoa passa a fase da execução, coloca em prática uma determinada ideia que seja prejudicial ao interesse de outras pessoas. Aí sim, aí a gente já muda de patamar e, portanto, é justificável, né, a aplicação de uma sanção para aquele indivíduo, tá? Mas o fato de ter uma opinião diferente não pode ser fundamento para a punição. Então aqui a gente já começa a perceber que o princípio da legalidade tem um fator de proteção da população, né? Um fator de proteção para a sociedade, né? Porque é ali que o legislador estipula quais são os interesses que devem ser protegidos e quais comportamentos devem ser evitados pelos cidadãos para proteger esses interesses, tá? E aqui também é importante, a gente percebe que os princípios do direito penal estão todos interligados, né? Porque quando o legislador, para preservar a legalidade, elege um interesse para ser protegido pelo Estado, ele tem que buscar certos valores, saber quais são os interesses relevantes para o direito penal. E aí a gente já vai para o princípio da lesividade, que é um outro princípio, mas está diretamente relacionado com a legalidade, né? Quando se fala em pena, né, a definição prévia de penas, nós entramos no princípio da humanidade, porque as penas não podem ter caráter cruel, né? Então, os princípios todos estão interligados e assim a gente percebe que quando nós estudamos os princípios individualmente, não tem como isolar cada um sem falar dos demais, tá? Nós vamos verificar isso ao longo das aulas. Bom, qual a importância, então, né, do princípio da legalidade, tratando atualmente, né, falando hoje, né, em termos atuais, né, passando por esse contexto histórico? Bom, o princípio da legalidade tem uma importância inicialmente no próprio plano legislativo, né, porque o legislador deve ele encontra limites para determinar que um comportamento é criminoso, tá? Não é qualquer coisa que pode ser crime, né, de acordo com a Constituição e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Existem regras constitucionais que devem ser obedecidas, né? Então o legislador está sujeito a essas regras constitucionais e uma vez que a lei é elaborada, o princípio da legalidade passa então a ter a incidência no âmbito do judiciário, né? Então o juiz, aquele que julga, precisa
se limitar àquilo que a lei determina, né, como crime ou não. Tá? Mas também, já pensando na fase pré-processual, né, quando a autoridade policial entende que um determinado fato pode ser crime, é a lei que vai dizer para essa autoridade policial se aquilo é crime ou não. O Ministério Público, no momento de oferecer a denúncia, de acusar formalmente alguém pela prática de um crime, precisa ter amparo da lei. Tá? E aqui não é só em relação, né, àquilo que é crime ou não é crime, mas o próprio procedimento que a ser adotado também precisa, tá, ter amparo legal. Então, eu acho que o princípio da legalidade é importante para o direito penal material, mas também é para o direito processual penal. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes em relação ao processo, mas é importante ressaltar que a teoria das nulidades no processo penal tem como fundamento principal a forma dos atos processuais, né? E quem é que determina a forma do ato processual? É a lei. Né? Então, se aquela forma prevista em lei não for obedecida, aquele ato está sujeito à decretação de nulidade. Então, veja a importância do princípio da legalidade. Né? Sempre que há o reconhecimento da nulidade de um ato processual, ou até mesmo de um ato pré-processual, o fundamento dessa nulidade é a violação à forma estipulada pela lei. Tá? E é por isso, então, a decretação da nulidade é uma forma de proteger o princípio da legalidade no processo, né? Que, por sua vez, é um instrumento também de proteção da sociedade contra os abusos do poder punitivo do Estado. Bom, outro ponto importante do princípio da legalidade é que ele permite, pelo menos em tese, né, a aplicação equitativa da lei. Ou seja, o princípio da legalidade determina que a lei seja aplicada de maneira igual para todas as pessoas. Tá? Não pode haver seletividade em relação a quem a lei será aplicada. Uma vez que o comportamento proibido foi praticado, independentemente de quem seja aquela pessoa, tá, deve, então, o Estado iniciar o devido processo legal e, posteriormente, se houver condenação, aplicar a pena. Tá? Sabe que isso ainda é um plano bastante teórico, né? Uma utopia. Existe uma seletividade concreta na realidade do sistema de justiça penal, mas isso não é culpa do sistema como um todo, porque a própria lei não permite essa seletividade, né? Mas é a culpa das pessoas em si, do indivíduo, do ser humano que está lá. Mas o princípio da legalidade não permite essa seletividade, né? Isso também é um ponto importante, porque Beccaria já dizia isso, né? A lei ser prévia é importante também para que todos saibam, né? E o destinatário da norma são todas as pessoas. Não é um indivíduo ou outro, mas são todas as pessoas. E por isso essa norma deve ser aplicada de maneira igual para todos. Bom, prosseguindo com o princípio da legalidade, ainda no direito penal material, o ponto importante é a própria estrutura do tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é a tradução por escrito de uma norma proibitiva ou de uma norma mandamental. Então, quando o Estado diz determinado comportamento, por exemplo, matar alguém é crime, o Estado proíbe as pessoas de matarem as outras. É claro que existem aquelas situações em que o comportamento é justificado, né, as excludentes, mas quando o Estado diz não pode matar, porque senão você está sujeito a uma pena
ali essa ordem dada pelo Estado precisa ser traduzida para a população. Então, essa tradução da norma na lei escrita se dá por meio do tipo penal. Então, o artigo 121 do Código Penal é um tipo penal que diz, por escrito, para as pessoas que matar alguém sujeita o indivíduo a uma pena de 6 a 20 anos. Em determinadas situações, a pena é de 12 a 30. No caso do feminicídio, né, especificamente, a pena é de 20 a 40. Então, o tipo penal, né, é um instrumento de contenção também da pretensão punitiva, porque o que está ali é o que vale, né? Por mais que um determinado deputado, um senador, queira criminalizar algo, ache que uma conduta deve ser crime, mas se aquilo não está positivado, aquilo não está no tipo penal, isso não vale. Por quê? Porque não é de acesso às pessoas e também não é reconhecido como uma norma oficial do Estado. Não passou pelo processo legislativo ainda, né, para ser reconhecido como tal. Tá? Então, o tipo penal, né, é a tradução da norma, né, que é a imposição de um comportamento pelo Estado, e o tipo penal tem seus elementos, né, que descrevem o comportamento. Nós vamos ver daqui a pouco quais são esses elementos. Mas, inicialmente, eu quero falar da importância, né, da legalidade e do tipo penal. Né? Por que nós temos hoje essa estrutura, né, tipificada das condutas e por que é importante, né, respeitar essa estrutura? Bom, o tipo penal, inicialmente, né, é uma garantia para o cidadão para saber o que é que ele pode ou não pode fazer. Né? É o que se chama de garantia criminal. Então, o que é crime e o que não é crime, né, deve estar previamente estabelecido e de maneira taxativa. Ou seja, a norma penal incriminadora, aquela norma penal que diz que um comportamento é crime, ela não pode ser aberta. Por que não pode ser aberta? Porque ela não pode permitir que o intérprete faça a interpretação da maneira que ele quiser. Ela precisa ser o mais taxativa possível, fechada. Né? A norma penal incriminadora não pode permitir uma ampla interpretação, né, à vontade do intérprete, do julgador ou daquele que acusa. Isso já é uma primeira peculiaridade em relação ao princípio da legalidade do direito penal com outros ramos do direito. Né? A norma penal incriminadora não pode dar margens para interpretação, principalmente para uma interpretação que amplie a pretensão punitiva do Estado. Tá? Então, essa é a primeira função. Nós temos uma função de garantia penal também, ou seja, a pena também tem que ser previamente determinada, novamente, para trazer parâmetros para o julgador, se, em caso de condenação, ele não pode aplicar a pena que ele quiser. Ele tem que aplicar aquela pena que já está previamente prevista na lei para aquele caso. E também um ponto importante, né? O nosso Código Penal, quando prevê o sistema trifásico, né, as 3 fases de aplicação da pena, traz regras também. Então, as 3 fases de aplicação da pena devem ser motivadas, devem ser explicadas pelo juiz, até para haver legitimidade para dizer por que se chegou a essa pena final. Não foi da cabeça, não foi pela vontade, mas porque houve todo um processo conforme a lei, né, que foi respeitado, e aí o juiz chegou àquele número final. Então também é outra garantia, né, oferecida pelo princípio da legalidade. Também a garantia jurisdicional, porque a lei que determina, né, quem é o juiz natural para julgar determinadas infrações.
Então, o sujeito praticou um crime. Quem é o juiz natural? Há foro prerrogativa de função? Se não tem, é justiça federal? É justiça estadual? É justiça comum? É justiça especializada? Qual é o local onde aquela pessoa será julgada? Tudo isso tem previsão na lei, que é para evitar também a manipulação. Então, o indivíduo praticou um crime em um determinado lugar, mas ele vai ser julgado não pelo juiz que a lei determina, mas por outro, né? Porque ele pode ser ou favorecido ou pode ser prejudicado. Então também existem aqui regras legais que garantem a jurisdição para aquele que supostamente tenha infringido a lei. E também o princípio da legalidade oferece uma garantia na execução. Quer dizer, se depois do processo vier a condenação, o trânsito em julgado e a execução da pena, a lei é que define como aquela pena será cumprida. Tá? Tanto os benefícios como os prejuízos que aquela pessoa pode sofrer na execução, tudo está previamente previsto na lei, que é porque o Estado não pode também, na execução, fazer o que bem entender. Tá? Até para poder contestar, para poder provocar a jurisdição para contestar eventual ato de agente do Estado, é preciso ter a lei para saber se houve ou não houve a violação. Tá? Bom, dentre dessas garantias, né, o princípio da legalidade também tem traz, dentre outras características, a reserva legal. E isso é um ponto interessante, porque é muito comum ainda a confusão entre princípio da legalidade com o princípio da reserva legal, e não são a mesma coisa. O princípio da reserva legal é um ponto específico da legalidade penal. O princípio da reserva legal determina que a lei penal só pode ser elaborada pelo Poder Legislativo Federal. Tá? Então, o princípio da reserva legal impede que uma norma penal seja elaborada pelo Poder Legislativo Municipal ou Estadual. Tá? Então, a reserva legal não se confunde com a legalidade, tá? Mas é apenas, né, uma das dimensões do princípio da legalidade. Agora, há pontos que são importantes e devem ser abordados. Tá? A gente sabe, então, que só o Legislativo Federal pode elaborar normas criminais, porém, há algumas situações em que não é possível, né, para o legislador prever todos os comportamentos que devem ser criminalizados ou todos os interesses que devem ser protegidos. Tá? E aí, nessas situações, o próprio legislador, aquele que tem a legitimidade para elaborar a norma criminal, concede autorização para outros órgãos do Estado, né, colaborarem na elaboração da própria norma. É o que se chama de lei penal em branco. Então, se nós pegarmos algumas situações, né, pegar aqui crimes ambientais como exemplo. Se o legislador diz, olha, é crime destruir a área de preservação ambiental, a área de preservação permanente, dentro das hipóteses previstas pela autoridade competente. Nós temos que analisar primeiro o que é uma área de preservação permanente, uma APP. Nós temos que saber quem é a autoridade responsável por aquela área, porque aquela área pode ser da União, pode ser do Estado, pode ser do município. E, posteriormente, ainda saber se houver autorização para
a destruição de uma determinada área, quais são os limites para isso e a compensação também, né? Então, se vai derrubar as árvores de uma área, isso precisa haver uma contraprestação, é preciso haver o reflorestamento de uma outra área em troca. Então, o tipo penal é insuficiente para prever todas as situações. Então, excepcionalmente, e isso é importante, né? Excepcionalmente, não pode ser uma regra, o próprio legislador diz: olha, há situações em que nós vamos deixar para outros órgãos do Estado, né, preencherem aqui as lacunas que a gente não consegue, né? Porque uma área de preservação permanente pode ter características completamente diferentes em lugares diferentes do Brasil. A forma como essa área é explorada também pode ser diferente em diversos lugares. Então, cabe à autoridade competente dizer o que pode ser feito, e se o indivíduo desrespeitar aquilo que a autoridade competente autorizou, então aí sim é crime. Então, o legislador excepcionalmente permite que seja sim feita, né, essa remissão para outros órgãos do Estado, desde que seja de maneira excepcional. Não pode ser uma regra, porque senão desvirtua completamente, né, a própria determinação constitucional de que quem legisla sobre direito penal é o Legislativo Federal. Tá? Bom, então, fazendo aqui uma rápida recapitulação, né, o princípio da legalidade então, afeta tanto ao Poder Legislativo quanto ao Poder Judiciário e também os demais órgãos do sistema de justiça criminal, né, a autoridade policial, o Ministério Público, a própria defesa, né, tem como base a obediência ou não da legislação. O princípio da legalidade determina que a lei penal seja taxativa, ela não pode ser uma lei penal, a lei penal incriminadora não pode ser aberta, não pode permitir uma interpretação muito ampla, né, do seu contexto, para evitar que o Estado, de maneira arbitrária, puna as pessoas. Eu quero falar um pouquinho agora a respeito do tipo penal, né? Então, o instrumento pelo qual o Estado traduz uma norma incriminadora ou permissiva é o tipo penal, né? Então, o tipo penal descreve o que é que um indivíduo pode fazer e o que é que ele não pode fazer. A técnica normalmente utilizada é descrever um comportamento e fazer uma remissão. Se esse comportamento descrito for praticado, a pena a ser aplicada é essa. Tá? É diferente. Nós não temos uma técnica de dizer o que é proibido. Por exemplo, o artigo 121 não diz é proibido matar. Mas ele diz matar alguém, pena 6 a 20 anos ou 12 a 30. Tá? Então, há um comportamento descrito, e se esse comportamento descrito for praticado, há a sujeição à pena que está combinada. Nós temos as normas incriminadoras, que são a grande maioria no direito penal. Essas normas incriminadoras, então, podem ser normas comissivas, ou seja, a norma descreve uma ação, e se essa ação for praticada, aquele que a praticou está sujeito a uma determinada pena. Então, quando o legislador diz matar alguém, pena de 6 a 20, ele está dizendo não pode matar alguém. Mas também há as normas que descrevem crimes omissivos. Ou seja, a própria norma diz: se você deixar de fazer algo, você está sujeito a essa pena. E o exemplo mais fácil é a omissão de socorro, lá do artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar socorro quando alguém está em iminente situação de perigo
é crime. Então, ao contrário, né, no crime nas normas que descrevem um crime omissivo, o legislador diz: se você não prestar o socorro para quem está em situação de perigo, você está sujeito a essa pena. Então, aqui o tipo penal dos crimes omissivos possui uma norma mandamental. A norma diz: faça isso. Se você não fizer, você está sujeito à pena. Enquanto nos crimes comissivos, o tipo descreve uma ação e diz: se você fizer isso, você está sujeito à pena. Mas além das normas incriminadoras, nós temos as normas também permissivas, né? Nós temos tipos penais permissivos que autorizam certos comportamentos. Às vezes o próprio tipo penal diz: olha, praticar esse comportamento é crime, exceto quando a lei autoriza. Ou, a situação mais comum, né? Quando não houver justa causa. Ou seja, a própria lei diz: esse comportamento é errado, mas em algumas situações você é permitido praticar essa conduta. Por quê? Porque quando o legislador diz que uma conduta é criminosa, parte do pressuposto de que há um bem jurídico que ele quer proteger. No caso do homicídio, é a vida humana. No caso do furto, é o patrimônio. No caso da lesão corporal, é a integridade física. Tá? Mas há situações em que o próprio legislador diz: olha, o bem jurídico a ser protegido, ele não é absoluto, né? Essa tutela não é absoluta, mas há hipóteses, né, em que é possível violar esse bem jurídico. Pegar o exemplo da legítima defesa. A legítima defesa é uma norma penal permissiva que diz: você pode agredir uma pessoa e você pode até matar uma pessoa desde que haja uma situação de agressão iminente ou atual, que essa medida seja proporcional, necessária para repelir essa injusta agressão a qual você não deu causa. Então, a integridade física do agressor pode ser violada se for para proteger a sua integridade física de uma agressão injusta. Tá? Então, esses tipos permissivos, né, vão no sentido oposto, né, ao dos tipos incriminadores. Mas a gente percebe que os tipos permissivos, né, aí sim, eles já estão em quantidade muito menor, eles apenas trazem requisitos para a exclusão do caráter criminoso da conduta, e aí nós temos que analisar o caso concreto, né, se aqueles critérios estão presentes. Tá? Tanto é que, veja, voltando, por exemplo, à legítima defesa, né, o legislador não diz: você pode matar alguém, você pode agredir alguém, você pode ofender alguém, você pode invadir a propriedade de alguém. Não, ele diz assim: se houver uma situação de injusta agressão atual, iminente, se a medida for necessária ou proporcional, não há crime. E aí nós vamos ver no caso concreto, né? O sujeito matou alguém em legítima defesa. Será que houve realmente legítima defesa? Uma pessoa ingressou na propriedade de uma outra pessoa sem autorização para fugir de uma agressão. Então, será que o crime de violação de domicílio se exclui porque aquela pessoa estava numa situação, no estado de necessidade, né, que é uma outra causa de justificação? Então tem que analisar o caso concreto. E veja por que no caso as excludentes de ilicitude, né, que são normas permissivas, também são chamadas de causas de justificação. Porque a própria lei dizendo o seguinte: se esse comportamento for praticado dentro desses critérios aqui, o seu comportamento está justificado. A lesão ao bem jurídico protegido está justificada e, portanto, não tem crime. Então, vejo como é importante, né, conhecer também as normas permissivas e entender que essas normas permissivas também são fruto, né, do princípio da legalidade.
Porque a própria lei que diz que um bem jurídico não pode ser violado, também diz aquelas hipóteses em que excepcionalmente esse bem jurídico pode ser violado. Tá? Agora, os tipos penais são descrições de comportamentos, né, que podem ser praticados. No caso dos tipos permissivos, são aqueles que são justificados, e os tipos penais, então, precisam ser analisados, né, por todos os seus elementos. Quando o legislador, então, descreve que determinada conduta é criminosa, as frases devem ser construídas de maneira simples, taxativa, e o que se descreve, o que deve ser descrito é um comportamento, é uma conduta humana. Não dá para dizer simplesmente é proibido matar. A lei tem que descrever o comportamento. Matar alguém é um comportamento. Esse comportamento é proibido. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, isso é uma conduta descrita. Não basta dizer não pode furtar. É proibido furtar. Né? O tipo penal possui elementos descritivos, inicialmente. Esses elementos descritivos são aqueles elementos que não demandam uma interpretação aprofundada. Tá? Então, por exemplo, quando a lei diz subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, eu sei o que é coisa, né? Coisa alheia. Eu não preciso de uma interpretação tão profunda para saber que coisa alheia é algo que não pertence a mim, pertence a outro. Mas há elementos que são normativos e que dependem de uma interpretação um pouco mais aprofundada, uma interpretação valorativa, né, para entender o contexto. Por exemplo, falsificar documento. Documento para fins penais não é só o meu RG ou o meu CPF. Né? Um atestado médico é um documento. Um diploma é um documento. Né? Então, documento é aquele instrumento que declara algo, né, que declara alguma coisa e que tem uma presunção de veracidade. Então eu preciso fazer uma interpretação um pouco mais profunda para entender, né, o que é esse elemento normativo. Porque às vezes para o leigo, né, algo que para a lei é documento pode não ser documento. Tá? Temos os chamados elementos culturais, que são aqueles elementos que dependem de uma análise da conjuntura da sociedade para entender se aquilo é crime ou não. Por exemplo, ato obsceno. O crime de ato obsceno. Ato obsceno é um elemento cultural. Né? Se a gente pegar a jurisprudência na década de 40, na década de 50, duas pessoas do mesmo sexo que manifestassem carinho recíproco, né? E quando demonstra carinho recíproco é andar de mão dada, trocar olhares. Isso era considerado um ato obsceno. Né? Hoje não. Né? Hoje nós temos já um estágio da nossa cultura que aceita que duas pessoas do mesmo sexo possam manifestar o carinho recíproco. Né? O ato obsceno é algo que, de alguma forma, provoca incômodo na sociedade. Né? Então, isso é um elemento cultural que demanda uma análise do contexto cultural para saber se é crime ou não. E há elementos que têm um caráter científico, né, que aí demanda uma análise ainda mais profunda. Se a gente pegar, por exemplo, a lei que trata da reprodução assistida, de manipulação genética, nós vamos encontrar ali termos, né, que nem quem é da área jurídica consegue interpretar de maneira satisfatória, se não recorrer para a ciência natural, onde aquele tema é tratado. Então, para entender o que é genoma, o que é material genético, eu tenho que recorrer, né, às ciências naturais para entender o que é aquilo. Né? Senão, eu não consigo interpretar, por exemplo, o crime, né, de manipulação genética que está previsto na lei específica. Então, vejo que os elementos descritivos, normativos, culturais, científicos, esses elementos, né, variam
no grau de exigência de interpretação para saber o que é crime, o que é permitido, o que acaba, né, levando ao tratamento do erro no direito penal, né? Porque o erro sobre esses elementos pode excluir o dolo, né, e, portanto, excluir o próprio caráter ilícito do crime, tá bom? Do comportamento. Pessoal, vamos então agora passar para o quiz, né? Vamos analisar aqui algumas questões que eu selecionei, retiradas de concursos públicos para compreender o princípio da legalidade, tá? Acerca do princípio da legalidade penal, assinale a afirmativa correta. A. O princípio da anterioridade penal impede a aplicação da lei nova que agrave a pena quando a sua vigência for posterior ao início da execução do delito nos crimes permanentes, ainda que atinja etapa da permanência. B. A lei nova, que de qualquer forma beneficia o acusado, deve ser imediatamente aplicável. Se o benefício for parcial, despreza-se a parte que prejudica o réu, aplicando-se apenas a parte benéfica. E C. O princípio da legalidade da lei penal autoriza a ultratividade da lei penal em prejuízo do acusado, quando se tratar de norma legal de natureza temporária ou excepcional. Bom, a alternativa correta é a C. Próxima questão. Sobre o princípio da legalidade. A. Requer que, além de prévia, a lei seja taxativa. B. Limita-se à prévia definição do crime, mas a pena pode ser cominada posteriormente. C. Aplica-se a crimes e contravenções penais, salvo crimes hediondos e equiparados. E D. Permite a retroatividade da lei penal em caso de crime violento e sexual. Bom, a alternativa correta é a A. Então, a lei penal precisa ser prévia, taxativa, e a lei penal mais rigorosa não pode, de nenhuma maneira, retroagir para prejudicar. Não interessa se é um crime ou contravenção, crime hediondo, não interessa. Tá? E também, em relação à pena, né, a lei penal não pode ser mais rigorosa, não pode retroagir, né, também em relação à pena. E a última pergunta, no tocante ao direito penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Nada obstante, o STF firmou jurisprudência no sentido de que as medidas provisórias podem ser utilizadas na esfera penal, desde que benéficas ao agente. B. O fundamento político do princípio da reserva legal revela a aceitação pelo povo, representado pelo Congresso Nacional, da opção legislativa no âmbito criminal. E C. Com a evolução da sociedade e a modificação dos seus valores, determinados comportamentos inicialmente típicos podem deixar de interessar ao direito penal. Nesse caso, pode-se afirmar que ocorreu a chamada desmaterialização de bens jurídicos no direito penal. Bom, a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, então encerro aqui a aula do princípio da legalidade. Para quem quiser seguir nas redes sociais, no Instagram, @martinellijoaopaulo. E nos vemos no próximo programa. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.